Amém. Vamos ler então o texto sagrado da palavra de Deus. Você que trouxe a Bíblia já achou? Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5. Eu quero aproveitar e cumprimentar os nossos irmãos que já estão na transmissão. Sejam bem-vindos os nossos irmãos internautas. Vocês em casa, se quiser acompanhar a leitura do texto, é o Evangelho de Jesus, escreveu Mateus capítulo 8, versículo de número 5, para a glória de Deus. Hoje nós estamos no segundo domingo da campanha O Direito de Posse, e daqui a pouquinho nós vamos estar cumprindo a direção que Deus nos deu para você receber a confirmação do direito de posse. Diz assim o texto sagrado, Mateus 8:5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem de sujeita autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo, este vai, ele vai. O outro vem, ele vem. O meu servo faz isso e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguia: Em verdade vos digo que ninguém encontrei, nem em Israel, tanta fé, ou tão tamanha fé. Amém? Pode tomar os seus assentos, por gentileza. Em nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós apenas lemos a leitura, lemos o texto, mas eu quero, dentro desse texto, trazer para vocês o poder desta palavra para as nossas vidas. Eu só quero que você preste atenção nesta mensagem. Dentro desse texto sagrado, nós vamos extrair algumas lições e algumas verdades práticas que nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia, se nós quisermos ser abençoados. Primeira lição que eu aprendo aqui é porque nós estamos diante de um homem que na verdade não era um homem simples, um homem comum, era um homem respeitado perante a sociedade. Ele era um homem que carregava consigo patentes. Ele era influente na sociedade, na política e perante as autoridades, porque ele próprio era uma autoridade. E ele era uma autoridade que tinha 100 homens ao seu dispor, 100 soldados ao seu dispor. E se você for analisar segundo a regra, ou segundo o que esse homem exercia perante as autoridades, este homem, ele poderia muito bem desprezar Jesus pelo fato de Jesus ser um judeu, e além disso um judeu pobre. E ele, na posição que ele exercia, ele não precisava nem sair da sua casa. Ele tinha autoridade, ele tinha funcionários, ele tinha empregados, e ele poderia usar a sua autoridade ou a sua posição social de mandar um mensageiro até Jesus, solicitando a presença de Jesus na sua casa. Ele poderia agir assim, mas perceba que esse homem carrega consigo pelo menos 3 qualidades que eu quero destacar. E a primeira qualidade que eu vou destacar aqui é a qualidade do companheirismo. Diga comigo, companheirismo. Além disso, ele demonstra nesse companheirismo o segundo mandamento da Bíblia Sagrada, que é amar o próximo como a si mesmo. Este homem, ele saiu da sua casa, da sua residência, em busca de um milagre, não para sua mãe, não para o seu pai, não para nenhum dos seus irmãos, muito menos para sua esposa, muito menos para filhos, porque seria comum esse homem sair de casa pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pela esposa, por alguém
ligada a ele, ou pelo menos que tivesse o seu sangue, mas ele saiu da sua casa por conta de um empregado, por causa de um empregado, em favor de um funcionário. Você sabe que as pessoas hoje que têm poder, ou que pelo menos exercem uma função superior às outras, elas não têm essa mente, não têm esse pensamento, não têm essa postura, não têm esse comportamento. Empregado que se vire, o empregado que se resolva. Ele tem a família dele, ele tem o conhecimento dele. Eu não posso me rebaixar em favor de um empregado. Seria mais ou menos assim a ideia ou o pensamento. Mas esse homem demonstra um companheirismo, ele demonstra um amor ao próximo, porque ele sai da sua casa em busca de um milagre para o seu empregado. Então, quando esse homem para diante de Jesus, pela a posição social, pela posição que ele exerce perante a lei, Jesus já fica impressionado com a postura, com o comportamento dele. E ele chega diante de Jesus e solicita a cura para o seu criado, que está violentamente atormentado. E dá para se perceber aqui no texto que o criado deste homem tinha não era apenas um problema físico, era um problema físico, mas junto um problema de ordem espiritual. Certamente essa era a razão, o motivo pelo qual ele não estava curado ainda. Porque talvez, se esse homem tivesse apenas com um problema comum físico, teria se resolvido, mas era um problema também espiritual. E aqui eu quero aplicar, levante as suas mãos. Eu sei que tem problemas físicos, mas também tem problemas espirituais. Eu não sei qual foi o problema que você está representando ou apresentando a Jesus nesta manhã, mas debaixo de autoridade pelo poder desta palavra, tanto você que está pela live como você que está presencial, independente do problema, aquele que me dá graça para pregar, aquele que me inspira para pregar, está dizendo: eu tenho o controle de tudo. Tanto eu posso resolver o problema físico como o problema espiritual. Está escrito na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 8, parte B: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu não sei o que o diabo arrumou, eu não sei o que o diabo fez, mas eu quero dizer que pela autoridade desta palavra, aquilo que o inimigo projetou, aquilo que o inimigo arquitetou, vai ser desfeito hoje por esta palavra. Seja contra o teu filho, seja contra o teu marido, seja contra a tua vida espiritual, seja contra os teus negócios, seja contra a tua família. Já foi lido aqui que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta palavra vem como resposta. Quem concorda dá um brado de glória. Eu vou pregar porque eu só estou aqui na primeira parte da mensagem, mas aparece aqui para mim o nome de uma mulher por nome Jacira. Esta mulher, eu vejo um peso, mas um peso muito grande sobre as costas desta mulher, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. É uma responsabilidade tamanha que você exerce, que você enfrenta, e tem horas que você pensa que você não vai dar conta. Só que Deus colocou você nesse culto online agora para lhe dizer: eu estou assumindo o controle da situação nesta manhã. Eu sei que você não está presencial no culto, mas você está me acompanhando agora. E Deus está dizendo: o fato de você estar aqui nessa transmissão significa muito, porque eu estou estendendo a minha mão e estou resolvendo esta situação. Eu vejo a situação pesando tanto, ao ponto de você dizer para Deus em oração: se continuar assim, eu não vou dar conta. A igreja levanta a mão aqui para a câmera. Enquanto eu estou pregando, Deus já está mandando lhe dizer: o teu nome hoje aqui é resposta, o teu nome aqui hoje é ajuda. A igreja crê, bate palma e dá glória. Tem duas mulheres que entraram nessa transmissão e tem uma que está aqui dentro do templo. Deus falou comigo que há uma necessidade que ocasiona em você uma preocupação, e essa preocupação
sem que você alimentasse, gerou uma ansiedade. E essa ansiedade às vezes acaba trazendo para você algumas complicações. Só que Deus disse que trouxe você aqui nesta manhã, tanto você que está presencial, como essas duas pessoas que estão pela live. Deus está dizendo: eu te coloquei nesse culto para abraçar a tua causa. Essa minha irmã de amarelo aqui, levante a sua mão, por favor. Deus está dizendo: eu não vou deixar essa ansiedade sobressair ao ponto de você perder o equilíbrio. Eu não vou deixar essa preocupação sobressair ao ponto de você perder o seu chão. Mas ele disse: a minha mão te alcança nesta manhã, mas não te alcança só por alcançar, alcança para te ajudar e fazer você sobressair diante dessa situação. Quem vai te ver após esta semana não vai te conhecer, porque Deus está dizendo: eu vou te ajudar de uma forma tão grande que eu vou colocar os pingos nos is, as coisas vão se resolver e o meu nome será glorificado. Fecha a tua mão, recebe esta palavra. Essas duas pessoas que estão aqui na live, recebe o cuidado de Deus também para a tua vida. Voltando para a mensagem, a primeira qualidade que se destaca nesse centurião é o companheirismo. Diga comigo: companheirismo, que corresponde o amor ao próximo. Olhe para esta pessoa que está ao seu lado, diga: não é ideia nossa, é a própria palavra que diz. O segundo mandamento: amará o seu próximo como a si. Dá para se perceber, pastor Marcos, que este homem, ele tinha aquele funcionário como se fosse uma pessoa da sua família. Ele tratava ele e tinha um amor, um sentimento como se fosse alguém da família. Então ele se coloca no lugar daquele empregado e vai em busca da solução para o seu problema, porque só faz isso quem se coloca no lugar. Porque tem gente que, pelo fato de você estar bem, você não está preocupado quem está mal. Mas quando você se coloca no lugar daquela pessoa que não está bem, você faz alguma coisa por ela, porque você sente como se fosse você. É exatamente o que ele fez. Ele foi em busca de libertação, de cura para o seu servo, porque ele se colocou no lugar dele. Ele amou o seu próximo como a si mesmo. É isso que Deus espera de cada um de nós, principalmente você que professa a fé e que levanta a bandeira do cristianismo. Você que é cristão, você que é evangélico. Às vezes a gente fala de um amor, mas que esse amor na prática ele não funciona. Às vezes a gente fala desse amor, mas só na teoria, mas na hora de a gente praticar ele, não praticamos. E Deus está chamando a minha atenção, está chamando a tua atenção, para que você siga este exemplo de amor ao próximo, de companheirismo, se colocar no lugar do outro, para que o Senhor assim possa te abençoar. Segunda coisa que esse homem demonstra para Jesus é humildade. Diga comigo: humildade. Eu não sei se você já parou para meditar o que é humildade, porque a Bíblia está recheada de exemplos que Jesus demonstra para nós seguirmos esse caminho. O próprio Criador, o próprio Mestre, o próprio Jesus, ele demonstra humildade quando o capítulo de número 13 de João vai nos descrever que Jesus, junto com seus discípulos, um dado momento, já preste a sua entrega, a sua prisão, já preste ele encerrar o seu ministério, ele se cinge com a toalha, coloca água numa bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. Os discípulos ficaram meio sem entender, é tanto que o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, que era o que mais sobressaía na fala, disse: não, mestre, nossos pés não, o meu não. Jesus disse: se tu não deixar eu lavar o teu, você não terá parte comigo. E ali naquele momento Pedro: não, Jesus, então não lava só o pé, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo. Jesus: não necessitais, vocês já estão limpos pela palavra. Agora tem um detalhe, Pedro: o que eu faço agora você não entende, mas mais tarde você entenderá. No final, Jesus disse para eles que aquele era um exemplo que ele estava dando, para que assim eles fizessem uns com os outros. Era um sinal de humildade, um sinal de humilhação.
E ali Jesus deu aquele ensinamento para os discípulos seguir. Então Jesus deu o maior exemplo de humildade. Uma certa ocasião, os discípulos estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino dos céus. Jesus, vendo essa atitude deles, ele pega uma criança e coloca no meio deles e diz: quem não se tornar humilde como esta criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. E ali Jesus quebrou literalmente o gelo, demonstrando para eles que não era dessa forma que eles iam conseguir o reino do céu. Então tem que ser com humildade. Jesus conta outro exemplo de dois homens que subiram ao templo para orar. A Bíblia diz que um era conhecido como publicano e outro como fariseu. A Bíblia diz que o publicano, ele nem queria olhar para os céus, se achava tão pecador, batia no peito e pedia: Senhor, tenha misericórdia de mim. Já o fariseu orava em voz alta e ainda apontava para o publicano, dizia: Deus, jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo, e ainda não sou como esse ladrão aí, ó, esse publicano. A pergunta que não quer calar: quem desceu justificado? O fariseu que se exaltou ou o publicano que se humilhou? Certamente o publicano, ele se achava tão pecador, tão miserável, que ele não queria nem erguer os olhos ao céu, de tão pecador que ele se achava. Aí Jesus diz: porque qualquer que a si mesmo se exalta é humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Então o publicano desceu justificado. Então esse centurião apresenta a segunda qualidade para Jesus, que é de humildade. Quando ele solicita a cura para o seu criado, Jesus se prontifica dizendo: eu irei e lhe darei saúde. Aí ele vira para Jesus e diz: eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Olha que humildade. Eu vou repetir algo que eu falei na introdução. Jesus, a comparar com este homem, era visto como um judeu pobre, e esse homem era um homem que tinha influência com a política, com a sociedade. Ele era uma autoridade, então ele estava em uma posição superior. Ele fazia parte de uma classe média alta. Jesus da classe baixa. Jesus era pobre, estava no rol dos judeus pobres. Então, como ele dizer isso para Jesus? Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Porque ele não falou no sentido material, mas ele falou no sentido espiritual. Ele disse: eu posso até ter autoridade lá no meu país, na minha cidade, eu posso até ter soldados ao meu dispor, como ele mesmo diz: Senhor, eu entendo de autoridade, porque eu tenho homens ao meu dispor. Eu digo: esse soldado vai, ele vai. Eu digo: esse outro vem, ele vem. Eu digo: esse servo faz isso, ele faz. Mas em outras palavras, a minha autoridade não se compara mediante a sua. A minha é terrena, a minha é natural, a sua é sobrenatural. É como se o centurião estivesse falando isso para Jesus. Eu vejo muitas pessoas hoje, porque tem um anel de formatura, porque tem uma formação, né? Tem uma profissão elevada, conhecida e reconhecida pela sociedade, e às vezes acha que pode tudo e pode até humilhar, seja ele um delegado, seja ele um prefeito, seja ele um deputado, seja ele um governador, seja ele até um dos ministros que parece que estão querendo mandar no país, seja quem for. Mas diante de Deus, todas essas autoridades não são nada. Diante de Deus, eles são servos, se quiserem ser, senão não são absolutamente nada. Então aquele homem, ele se prostra diante de Jesus dizendo: eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Olha para esta pessoa que está ao seu lado, diga: a humildade é fundamental para você viver o milagre. Uma das coisas que nós temos que reconhecer, que Deus é Deus e nós somos apenas seres humanos. E se fizermos a vontade de Deus, somos servos dele, somos filhos dele. Mas isso não dá o direito de nós querermos dar ordem a ele. Isso não dá o direito de nós querermos colocar Deus no canto da parede. A palavra de Deus
manda nós se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele nos exalta. Nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que, em vez de se humilhar, se exaltaram. E as que não perderam a bênção, as que não voltaram atrás, receberam a bênção, mas aquelas que não voltaram atrás não receberam. A exemplo do capítulo 5 de 2 Reis, do grande leproso, o grande capitão da Síria, chamado Naamã. Todos conhecem a história. Perceba, esse homem era bem visto perante a Síria, perante o seu rei, tinha um histórico de um grande guerreiro, porque Deus tinha dado vitória para ele sobre os inimigos. Só que esse homem era leproso, e a Bíblia diz que havia na sua casa uma serva, uma menina que foi levada como escrava, e era funcionária da sua casa, trabalhava na sua casa. E um belo dia, ela, percebendo a situação do seu senhor, ela olhou para a sua senhora, que era mulher de Naamã, e disse: se o meu senhor, que era o marido dela, tivesse em Samaria, diante do profeta, ele o restauraria dessa lepra. A mulher absorve a palavra, recebe a palavra, diz para o marido também toma posse, diz para o rei, e o rei automaticamente autoriza ele ir de Samaria, da Síria para Samaria, para estar diante do profeta. Só como era um outro país, ele faz uma carta e envia para o rei de Israel. Só que o profeta não tinha nada a ver. O rei de Israel era o rei de Israel, o profeta era o profeta. É tanto que quando o rei de Israel recebe a carta, a recomendação do rei da Síria, ele entende como uma ameaça, ele entende como um meio que ele está usando para começar uma guerra. É tanto que o rei rasga suas vestes, fica sem entender e diz: porventura sou eu Deus, tendo o poder de matar ou de fazer, de viver? Quando Eliseu ficou sabendo, disse: rei, calma, deixa Naamã vir a mim, e saberás que tem profeta em Israel. Aleluia. E naquele momento a Bíblia diz que Naamã foi direcionado até a casa do profeta. Agora, o que Naamã não sabia era a maneira que Deus ia direcionar o profeta para ele, porque pelo fato dele ser o capitão da Síria, pelo fato dele ter sido recomendado pelo rei através de uma carta, ele imaginou que o atendimento, a recepção ia ser VIP, tapete vermelho. Pois não, capitão, vem cá. Mas a Bíblia diz que o profeta nem saiu da casa, mandou o moço dizer: diga para Naamã se banhar 7 vezes no Jordão, e ali ele vai ser restaurado da sua lepra. Gente, Naamã está vindo da Síria. Síria tinha rios de águas cristalinas. Naamã, ou seja, Jordão, era um rio de água suja, a comparar com os rios que existiam na Síria. Quando ele ouviu aquilo, ele sentiu como se ele estivesse sendo humilhado, ele se sentiu como se ele estivesse sendo rejeitado, e ele deu um pulo dessa altura: eu? Jordão não, que é isso? Não tem rios de água cristalina? E começou a citar o nome. Damasco, começou a citar o nome dos rios, e pegou a sua carruagem, deu meia volta e já estava indo embora. Só que um dos seus servos disse assim: Naamã, olha aqui para mim, se o profeta tivesse pedido para você fazer algo diferente, mas outra coisa, você não pagaria o preço para fazer, para ser curado? O que custa você mergulhar? O que custa você descer 7 vezes no Jordão? Você não veio aqui para ser curado? Perceba, queridos, como a sensibilidade dos servos é maior do que a das pessoas, dos senhores, né? O Naamã, cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de orgulho, recebeu aquela direção como uma humilhação, mas já o servo recebeu como uma direção de Deus para ele receber a cura. E o servo conseguiu convencer Naamã a ir para o Jordão, porque ele precisava de fato se humilhar.
é exatamente o que muitas pessoas têm dificuldade. Tem pessoas que era para estar no estágio da sua vida bem diferente. Tem pessoas que já era para estar lá no topo, lá no pódio, lá em cima, mas por causa da prepotência, da arrogância, sabe, do eu, é que Deus não deixa. Porque se tem uma coisa que Deus não dá, é a sua glória. Deus não divide a sua glória. Deus é o Senhor, Ele que está sentado no alto sublime trono, Ele que é o Todo-Poderoso. Nós somos o servo, então nós temos que estar embaixo e Deus em cima. Ei, quando Naamã entendeu, ele se humilhou, que obedeceu a direção. Todos sabem do milagre. Olha para esta pessoa que está ao seu lado, diga: está faltando humildade. E quando a gente vestir as roupas da humildade, a sandália da humildade, descer na humildade, nós vamos desfrutar do milagre das mãos do Senhor. E eu aprendo aqui com esse centurião, ele dá uma aula de humildade para nós, ao ponto de nós começarmos a refletir. Vou repetir, já era para nós estarmos num estágio diferenciado, não estamos por falta de humildade. Mas quando você entender isso e se colocar diante do Senhor com humildade, você vai ver a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Entenda, quando você se humilha, Deus te exalta. Sabe o que a palavra diz? Que Deus resiste quem é soberbo, mas dá graça para quem é humilde. Cadê os humildes nesta manhã? Levante as mãos. Eu vou profetizar. Se tem algum arrogante, se tem algum prepotente, se tem algum exaltado aqui, Deus vai nos quebrar. Como diz o hino: quebra, Senhor, o meu orgulho, porque eu quero descer na tua presença para ser abençoado. Quem quer ser abençoado, dá um brado de glória. Porque nós temos que alimentar. Ele é quem? O Todo-Poderoso, o grandão da Galileia, aquele que manda, aquele que desmanda. Nós somos servos. E quando você reconhece isso, você vai ver o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Quando eu falo sobre essa humildade do centurião, o Senhor me faz lembrar de algumas pessoas que têm algumas formações. Por exemplo, a gente sabe que o médico, ele tem que ser respeitado, porque afinal de contas ele estudou, ele é médico, ele tem a ciência, ele tem o conhecimento da medicina, que ele fez faculdade, ele estudou, mas ele é doutor, ele é médico lá no hospital, lá no seu consultório. Na presença de Deus, ele é quem? Simplesmente um servo, sim ou não? Da mesma forma é o delegado. Ele pode ser o delegado mais qualificado da terra, seja federal, seja civil, seja militar, mas ele exerce a função dele, a autoridade dele lá no quartel, lá na rua onde ele está atendendo a ocorrência. Mas diante de Deus ele é servo. Da mesma forma é também o político. Ele pode ser vereador, ele pode ser prefeito, ele pode ser deputado estadual, federal, ele pode ser o governador, ele pode ser senador, ele pode ser até o presidente. Mas diante de Deus ele é servo. Como o próprio advogado que atende no seu escritório, vai lá no fórum, ele é um doutor, ele é um advogado, ele estudou, ele tem formação para isso, mas diante de Deus ele é servo. Da mesma forma o próprio juiz, ele pode ser juiz lá no fórum, lá na sua comarca, ele pode ter o martelo para julgar, para absorver, mas diante de Deus ele é servo. A igreja é da mesma forma. Você pode ser um empresário, como você pode ser um trabalhador comum, mas diante de Deus você é servo, você é servo. Então aprenda a entrar na presença de Deus com humildade. Quem já viu a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso? Quem já orou a oração do Pai Nosso? Ou pelo menos leu na Bíblia? Aqui é um modelo a ser seguido. Se você prestar atenção, Jesus nos dá uma aula na oração do Pai Nosso. E ele começa dizendo assim: Pai Nosso que estais. Você entendeu isso? Nós não estamos falando com qualquer um, nós estamos falando com o Pai que está. Para quem tem dificuldade de entender, eu vou trocar por miúdos. Ei, Ele está em cima e nós estamos. Então quem está em cima tem o controle, tem o comando, é Ele que manda.
é Ele que dá as ordens. Então, Pai nosso que está no céu, você tem que entender que o Pai, Ele é superior. Será que o filho biológico comum natural é superior ao Pai? Não. Quem dá as ordens é o papai, o nosso Pai biológico. E o nosso Pai celestial, Ele é o quê? Ele é inferior ao Pai biológico? Não. Ele é o Pai celestial. Ele comanda tudo, todos os pais e todos os filhos naturais da terra. Então o Senhor começa dizendo: quando orares, orareis ao Pai assim: Pai nosso que está no céu. Eu tenho que reconhecer que eu estou na terra e Ele está no céu. Ou seja, Ele está acima de tudo e de todos. Ele é superior. Aí a gente começa: santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua. Olha para o teu vizinho, bate assim no peito. Diga: não é a nossa, é a dele. E porque às vezes a gente quer colocar Deus no canto de parede, Deus tem que fazer como tem que. Peraí, irmão, não é a gente que manda, é Ele. Então a gente ora a Ele, glorifica a Ele, e que seja feita a sua. A vontade de Deus, irmãos, ela é soberana, sim ou não? Você acha que Deus erra quando Ele faz? Não. Agora a gente erra, sim ou não? A gente faz escolha errada, a gente toma decisão errada, a gente vai por caminho errado, a gente às vezes, em vez de progredir, a gente regride, em vez de ir para frente, a gente vai para trás, em vez de ir para a direita, a gente vai para a esquerda. É assim ou não é? Mas Deus erra. Por isso que a gente tem que pedir para Ele fazer a vontade dEle na nossa vida. Todas as vezes que a minha vontade é feita, a sua vontade é feita, a gente peca, a gente erra, a gente falha. Eu já pequei, eu já falhei. Eu já ouvi Deus dizer não, e eu achei que não era Deus, e aí eu quis medir força, ou eu quis pagar para ver. Aí, por falta até de conhecimento, hoje eu entendo isso, porque antigamente eu achei que porque Deus permitiu, é porque Deus estava no negócio. Mas nem sempre aquilo que Deus permite é aquilo que Ele quer para mim e para você. Porque eu já vi alguém dizer assim: por que Deus, por que não era a tua vontade e aconteceu? Porque existe duas vontades: a vontade soberana e a vontade permissiva. Diga comigo: duas vontades, a permissiva e a soberana. Agora diga para mim, me explica, apóstolo, qual é a boa? Diga. Está muito claro. A boa é a soberana, é a vontade dele. A permissiva é aquele que Ele não quer, mas Ele permite de tanto eu e você insistir. Está entendendo, pessoal? A permissiva, Ele está permitindo, mas Ele não se responsabiliza. Não, é um gosto seu, é uma vontade sua, não é a dele. Mas a soberana é o que diz o texto: seja feita a tua. A vontade de Deus, irmão, soberana, ela faz a gente ser feliz. A vontade de Deus cumpre o que Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor, ela enriquece, nela não acrescenta dores. Ou seja, aquilo que vem de Deus faz você glorificar o nome dEle. Então seja feita a tua vontade, assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. E aí tem gente que para nessa hora, porque quer até que as ofensas dele, as dívidas dele seja perdoada. Mas aí quando chega a parte: assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido ou quem está nos devendo. Porque a gente quer ser perdoado, mas não quer perdoar. A gente quer ser que alguém pague para a gente, mas a gente não quer pagar. É aí onde mora aí o problema, e o bloqueio, e a barreira. E quando você faz isso, você está travando a vontade de Deus na tua vida. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Então preste atenção: se eu quero misericórdia, eu também tenho que ser misericordioso. A Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem quer a misericórdia de Deus? Então seja misericordiosa, seja misericordioso. Não permita o eu, a arrogância, a exaltação, a prepotência sobressair na tua vida. Aprenda com o centurião: eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. E qual é a terceira qualidade, apóstolo? É a fé. Ele diz: mas diz somente uma palavra, e o meu criado ficará são.
Diz somente uma palavra e o meu criado ficará curado. Você já prestou atenção que a gente tem que aprender muito? Muitas das vezes a gente participa da oração da primeira parte do culto, os louvores, a pregação, a revelação, a ministração, e depois do culto a gente ainda quer mais uma oração, e o apóstolo unge. Depois da unção você ainda vem com o celularzinho pedindo oração para Jesus. Como é que é? E a palavra? E o poder da palavra? Perceba que nós temos dificuldade de tomar posse da palavra. Ele diz: não precisa nem o senhor orar, diz só uma palavra e o meu criado que ficou em casa ficará curado. Agora eu lhe pergunto, além de companheirismo, além de humildade, olha aí o exemplo de fé. Os crentes que diz que são crentes, que conhecem a palavra, têm dificuldade de crer. Esse homem, um centurião, uma autoridade, um homem que não fazia parte da igreja de Jesus, era um estranho, mas ele chama a atenção de Jesus, demonstrando companheirismo, demonstrando humildade e demonstrando fé, ao ponto de Jesus virar e diz: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Em outras palavras, no meio do meu povo, dos meus seguidores, eu não vi gente com essa fé. Pode ir, seja feito como tu deseja. A Bíblia diz que na hora específica que Jesus liberou esta palavra, o criado dele que estava em casa ficou liberto, ficou são. Levante as mãos que eu vou profetizar. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é o teu problema, mas enquanto você está aqui de mãos levantadas, adorando ao Senhor, recebendo esta palavra, Deus está visitando a tua casa, Deus está visitando a tua família, Deus está materializando a bênção em favor dos teus, e você vai desfrutar da resposta e do sinal da parte dele. Se tem alguém que concorda, bate palma e dá glória. Levante a sua mão, senhora de verde. E a minha irmã está com a Bíblia aberta. Irmã Lúcia, levante a sua mão também. Senhora, irmã Lúcia, isso, senhora. As duas. Enquanto eu estou ministrando esta palavra, Deus me mostra como se fosse um projeto. É algo que Deus não autoriza eu falar, mas é algo que está nas mãos de Deus. Vocês apresentaram ao Senhor, entendendo que é para Ele colocar as mãos, para Ele fazer, para Ele resolver. E Deus falou comigo, nesse segundo dia de campanha, direito de posse, eu vou dar um sinal nesse projeto, nesse propósito. E esse sinal vai trazer para vocês uma sensibilidade maior com Deus. Ou seja, vocês vão se aproximar, se relacionar mais profundo com Deus, e vão perceber o quanto Ele é fiel no que Ele fala. Eu estou falando aqui e Deus está dizendo que existem algumas palavras ao contrário, palavras de peso. Eu vejo coisas desencontradas para querer impedir esta bênção, mas o Senhor está dizendo: eu estou fazendo tudo aquilo que vem ao contrário cair por terra, e vou fazer vocês desfrutar da bênção. Segura a mão assim, ó, recebe, vai, toma posse, e a igreja glorifica. Aleluia. Tem uma mulher que está aqui na transmissão, ela chama Regiane. O Espírito de Deus falou comigo aqui nesse perfil que o Senhor está tratando de uma situação familiar, e eu via você perseverante diante do Senhor e dizendo assim: Deus, eu acredito na minha vitória que vem das tuas mãos. E Deus disse para mim: avise para ela que ela vai dar um testemunho, e eu tenho pressa. E eu vejo a mão de Deus acelerando esse processo e esse pedido. A igreja que crê, estenda as mãos para a câmera aqui. Está determinado. Regiane, recebe a ajuda de Deus, e a igreja bate palma e dá glória. Tem uma mulher por nome Lucicleide Bessa. Esta mulher da cidade de Jaguaribe está assistindo a transmissão agora, e Deus falou para mim que existe um dado inflamável do inimigo para gerar uma ansiedade extrema na vida desta mulher, ao ponto dela ficar dependente de remédios.
e ela começar a passar mal só com o efeito dos remédios. A intenção do inimigo, dona serva de Deus, Lucicleide Berça, era fazer você ficar dependente de remédios, ao ponto de você começar a tremer, pegar um copo com água, um café, um suco, você começar a tremer, não segurar o copo na mão. Só que Deus está dizendo que a tua participação nesse culto, nesta manhã, no domingo do direito de posse, Deus está gerando livramento para a tua vida. A igreja estenda a mão. Esta mulher que está lá na cidade de Jaguaribe neste momento, é para acabar a séria, a 300 quilômetros de Fortaleza agora, para provar que o nosso Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Ele gera o livramento da tua vida. Toma posse. Os sintomas de ansiedade está perdendo as forças, e esta mulher recebe vitória. A igreja bate palma e dá glória. Oh, aleluia! Só quem crê que Deus é fiel, diga amém. O Senhor diz ao meu coração: Genival, eu estou visitando duas pessoas. Uma está aqui dentro desta casa e a outra está pela transmissão. E essas duas pessoas, o Senhor está pelejando por você, relacionado a uma situação que você tem colocado na mão de Deus. E Deus falou comigo que Ele vai dar um sinal muito claro. Vai ter algumas pessoas, sabe, Tomezinho da vida, os Tomezinho da vida, vão querer atribuir isso à naturalidade. Não, isso é natural, isso acontece. Mas você sabe que isso não acontece. Se acontecesse, já tinha acontecido. Você vai entender que foi Deus que te beneficiou, que Deus colocou a mão. Esta pessoa que está na transmissão é um homem, é o Fábio da Silva. Estou lendo aqui o teu nome, Fábio da Silva Almeida. E a mulher é você que está com a criança no colo. Levante a sua mão, filha. Deus está dizendo que Ele vai fazer você entender que foi Ele. Algumas pessoas do seu convívio, não, isso aqui é porque ia acontecer mesmo. Você sabe que não é. Você vai entender, porque o Espírito de Deus vai ministrar o teu coração. Isso aqui foi o meu Deus, isso aqui foi o Senhor. E Ele está dizendo: eu vou fazer com pressa para você glorificar o meu nome. Recebe aí, Fábio, recebe aqui, querida. A igreja bate palma e dá glória. Escute, a palavra de Deus diz que aquele centurião recebeu a mensagem de Jesus: vá, seja feito como tu deseja. Ele chegou em casa, o seu criado já estava curado. Se coloque de pé, que eu quero pedir ao Deus da Bíblia, ao Deus que conhece tudo e todos, ao Deus que sabe da sua situação, ao Deus que conhece, ao Deus que vê. Ando a séria. Ai meu Deus. Eita Jesus, estou sim. Aleluia. O Senhor disse para mim que está curando 8 pessoas que entrou na live. 3 dessas pessoas estão sendo vítimas de uma virose, e já tem uma semana que você não consegue ficar de pé. Você tenta ficar de pé e não consegue. Uma moleza grande no seu corpo, alguns sintomas estranhos. Deus está visitando essas 3 pessoas e está repreendendo essa virose. As outras 5 pessoas, 4, Deus me mostra, já tem aproximadamente 15 dias que você tem uma sensação que a sua barriga está inchada, dores no seu baixo ventre. Deus está tocando em você agora. Ele vai arrancar essas dores, esses sintomas, e entrega o livramento. A última pessoa é um homem. Esse homem, você está tendo dificuldade para dormir. Inclusive você está quase perdendo o emprego, porque você tem chegado atrasado no emprego. Você tem tido insônia, e Deus está visitando esse homem agora. Levante as mãos para a câmera. Ó Deus, essas 8 pessoas estão sendo visitadas agora para o grande livramento. Em nome do Senhor Jesus, ligado na terra e ligado no céu agora. Eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder, eu creio nos teus escritos, em nome de Jesus, amém. Eu creio. Você que crê, diga comigo: graças a Deus. Eu quero fazer uma oração agora, e eu quero pedir cura e quero pedir libertação.
Eu quero que vocês sejam tocados através desta oração agora. Vocês vão levantar as suas mãos, aí mesmo onde vocês estão. Levante as suas mãos. Você vai mentalizar a tua cura, o teu milagre. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Eu creio, fecha os teus olhos. As mãos levantadas, porque eu estou vendo o Senhor segurando nas suas mãos. Tem uma mulher aqui que está representando um jovem, e eu vejo esse jovem sendo vítima de dados inflamáveis do inimigo, e a mente desse jovem está um conflito, está uma guerra, e a intenção do inimigo é atrapalhar a felicidade desse jovem. Mas o Senhor diz que vai visitar não só a vida profissional dele, mas a vida sentimental. Mais alto as mãos, por favor. Meu Deus, estamos com as mãos levantadas, intercedendo agora por todas as pessoas que estão sendo representadas por essas vidas que estão aqui agora. Ó Deus, eu oro pelas famílias que estão aqui nesta manhã. Arranca a tristeza, a depressão, o sofrimento. Ó Deus, esta pessoa que está em casa acompanhando a transmissão, que ela possa compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Os meus seguidores, meus inscritos do YouTube, que vão ter acesso a esta mensagem, meu Deus, no decorrer da semana, que eles possam ser edificados através da tua palavra. Ó meu Senhor, que o Senhor possa fazer um grande mover na vida destas pessoas. Espírito Santo da verdade, que o Senhor possa fazer um grande mover na vida deste homem e desta mulher. Ela é praquibara séria, andurimikou manaragaio. Deus, que a tua mão venha se revelar, que a tua mão venha se manifestar, que a tua mão, meu Pai, venha, meu Pai, se manifestar de forma gloriosa e poderosa. Em nome de Jesus Cristo, eu creio no poder da tua palavra, eu creio no poder dos dons do teu Espírito Santo, e que o Senhor possa agora, meu Pai, fazer um grande mover para que esta pessoa seja alcançada. Ó Deus, eu me coloco de joelho agora para pedir, Senhor, milagres. Faça milagres acontecer na vida destas pessoas. Arranca o nódulo, o caroço, a hérnia, e traz o livramento para o teu nome ser glorificado agora, em nome de Jesus. Esta pessoa que está em casa assistindo a live agora, a transmissão pela internet, ó Deus, esta pessoa da rádio, que o Senhor possa abençoar e confirmar a bênção da cura e da libertação. Coloque as mãos na sua cabeça, diga: toda enfermidade, seja de ordem física ou de ordem espiritual, diga comigo lá para fora, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Eu quero consagrar o gel dental que está aqui pela terceira e última vez. Levante as mãos. Já foi consagrado no monte, já foi consagrado aqui. Levante as mãos, diga: Deus, esse produto de higiene nós vamos utilizar num ato profético, e a nossa família, a nossa casa, quem tiver acesso vai receber um sinal para glorificar o teu nome. Diga: não é o gel dental, mas é a tua unção que vai ser colocada nele, e a nossa fé que vai atrair o grande milagre, em nome de Jesus. Amém. Você da transmissão que não pôde vir nesta manhã pegar o seu gel dental gratuito, à noite eu te espero no nosso templo maior, Avenida Jornalista Tomás Coelho, número 2145, em Messejana. Deus abençoe a todos. A igreja bate palma e dá glória a Deus para Jesus.